O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus, com pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui pastor Sinésio, o Pão Nosso de Cada Dia. A nossa série especial Hebreus, hoje com a aula de número 5. Lembrando que você pode participar. Envie perguntas, dúvidas sobre a Bíblia ou assuntos correlatos por meio da minha página no Facebook, ou por meio do meu canal A Palavra Responde, ou mesmo pelo Instagram. Escolha aí um dos canais preferidos, tem links, tem QR Codes para facilitar o seu acesso. Agora, um recadinho para vocês todos aí que tenham nos acompanhado. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau. Muito bem. Na reflexão anterior, nós trabalhamos o tema Cristo, Filho do Homem, Sumo Sacerdote, idôneo e compassivo, e falamos sobre o primeiro tópico, que foi a questão do perigo da negligência. Hoje, encerrando esse tópico, nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo, uma necessidade. Portanto, então, hoje, Epístola aos Hebreus, Cristo, Filho do Homem e Sumo Sacerdote, idôneo e compassivo, a humanidade de Cristo, uma necessidade. Versículos 5 a 18 do capítulo 2. No anterior, nós vimos que a principal preocupação do autor da Epístola aos Hebreus era advertir os seus leitores quanto à apostasia. E a forma como eles poderiam fazer isso é combatendo a negligência espiritual. Não negligenciando o quê? A grande salvação que eles receberam, a qual foi comparada com a antiga revelação e se mostrou extremamente superior a tudo que foi revelado. Não superior no sentido de substituir, mas de ser a continuidade daquela, ser apenas a sombra do tempo presente. E existe mais um motivo, para que eles não negligenciassem, nem nós negligenciemos a nossa salvação. Ele coloca aqui o seguinte, no início desse tópico. Deus preparou um mundo vindouro, e esse mundo vindouro foi destinado a quem? Ao homem, não a anjos. Esse mundo vindouro é onde Deus vai restaurar a autoridade perdida pelo homem lá no Éden, quando ele caiu. Olha o que diz no versículo 5 do capítulo 2. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Perceba, o foco da redenção não são os anjos. Eles são, como nós vimos, participantes, agentes ativos desse processo. Mas esse é somente o papel deles, ok? Essa restauração que eu estou falando aqui, ela ocorre por meio de quem? De Jesus Cristo. E com isso, mais uma vez, ratifica-se a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Porque não foram eles que atuaram pelo homem. Foi Jesus Cristo que veio e se tornou carne, e se tornou sacrifício vivo por nós. E como ele fez isso, Qual foi esse caminho de Jesus até chegar à consumação da obra da redenção? O Cristo homem. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto. O autor de Hebreus, ele faz uma profunda explanação acerca da humanidade de Cristo e como ele a assumiu com um propósito muito específico. O autor começa a sua explanação aqui falando sobre a humanidade de Cristo, mas citando o Salmo 8. Vamos ler esses versículos.
Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Verso 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Esse é o Salmo 8 falando sobre o homem. Mas observe uma coisa interessante. No original hebraico, esse versículo que nós temos aí, ele fala no Salmo 8 literalmente o seguinte: um pouco menor do que Deus. Tá? Quando ocorreu a tradução da Septuaginta, aquela versão feita em 250 a.C., do hebraico para o grego, né, de todo o Velho Testamento, então que trocaram para a palavra anjos, mas é menor do que Deus, que está sendo grafado aqui. Versículo 8 fala ainda: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Olha aqui, quando esse salmo foi escrito, qual era a condição do homem? Três coisas podemos destacar. Primeiro, destituído da glória de Deus por causa da queda, Romanos 3, 23. Escravo do pecado, Romanos 8, 34. Né? E perdeu o reino do mundo para Satanás. Então, essa era a condição do ser humano naquele instante. Logo, esse salmo não podia estar se referindo ao homem em si. Aí no versículo 9 o autor começa a esclarecer. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que Deus. Lembra que eu falei? Por causa da paixão e morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Logo, o autor não está falando do homem em si. Ali, esse salmo ele já é um salmo profético, falando a respeito de Cristo. E que em Cristo, realizada a sua obra, o homem ia voltar àquela condição de glória perdida por causa da queda. O primeiro Adão, né, falhou. As palavras do salmo se aplicam a outro Adão. Qual? O segundo Adão. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, aos Coríntios, ele explana essa relação entre Adão e Jesus Cristo, entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Você acha isso lá no livro de Romanos, né, no capítulo 5, no verso 14. Versículo 10. Porque convinha aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, aqui nós temos o Cristo, o Cordeiro de Deus, de João 1,29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele fez isso? Por meio das aflições, por meio de tudo que ele passou estando aqui nesse mundo. E ao fazer isso, o que Jesus fez? Ele nos introduz, né? Como fala o texto que a gente vai ler agora aqui, na família de Deus. Olha os versículos seguintes. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo, anunciarei teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E finalmente, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ou seja, Jesus nos colocou no mesmo nível dele. Ele tirou o homem da natureza caída e o leva o homem a participar da natureza divina. É o que o apóstolo Pedro fala na segunda carta, 2 Pedro 1,4. Então nós vemos aí, relembrando até no Velho Testamento, que um dos nomes de Deus era Jeová Micadisquem, o Senhor que vos santifica. Então Cristo é o Deus Emanuel, que desceu e nos santificou e mudou a nossa condição e nos permitiu hoje participar da natureza divina, portanto ser realiançados, né, com o nosso Deus. A lei da redenção. Aqui um ponto importante para entendermos por que a humanidade de Cristo, qual a necessidade dela e por que nós não podemos duvidar que Cristo se fez verdadeiramente homem. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessa lei aqui agora. Somente entendendo essa lei, nós vamos compreender
o que eu falei agora, a necessidade da humanidade de Cristo. E vamos começar fazendo isso lendo esse texto aqui, ó, Levítico, capítulo 25, dos versículos 25 ao 28. Precisamos ler para entender a lei da redenção. Vamos lá. Se o teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá o que o seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achar o que basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá ao homem que a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas, se as suas posses não bastarem para reavê-la, aquilo que tiver vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá da posse deste, e aquele que vendeu tornará a sua possessão. Aqui nós temos então a lei da redenção do Antigo Testamento, quando um judeu precisava se vender para outro ou vender a sua propriedade para se manter, para levantar recursos e coisas dessa natureza. Essa lei ela tinha três premissas básicas, ou seja, na hora de resgatar essa propriedade, na hora de homem resgatar a sua liberdade, três coisas precisavam ser cumpridas para que isso fosse possível. Primeira, o remidor tinha que ser parente do remido. E perceba que o texto falou, seu parente mais chegado, alguém muito próximo dele. Segundo, o remidor tinha de possuir recursos necessários para o processo. Ele tinha que ter como pagar as despesas da redenção. E terceiro, o remidor tinha de fazê-lo de vontade própria. Se você quiser ver isso aqui operando no Velho Testamento, é muito simples. Leia o livro de Ruth, onde essas três premissas acontecem lá, envolvendo Ruth, Noemi e Boaz. Ok? Então fica aí a dica da leitura do livro de Ruth. Cristo cumpriu toda a lei da redenção. Lembrando que a lei da redenção do Antigo Testamento ela é uma sombra da lei da redenção divina. Tá? Deus está ilustrando ali como se deu o processo do resgate humano. O homem que foi vendido sobre o pecado, né, se tornou escravo de Satanás. Como ele saiu dessa condição? Ele precisava passar pela lei da redenção. E Cristo cumpriu essa lei. Como? Primeiro, o remidor tinha que ser um parente do ser humano. E Jesus, olha o que acontece com ele, e o autor de Hebreus vai falar isso em 3 versículos do capítulo 2. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, nesses três textos, nós vemos que Jesus, ele se tornou o nosso parente. Ele veio, habitou entre nós, o Verbo se fez carne. A humanidade de Cristo, plena e verdadeira, era o primeiro requisito para a redenção. Caso contrário, ele não seria um parente próximo nosso. Anjos não são parentes nossos, porque eles não pertencem à raça humana. Mas Cristo, ele é Deus, mas ele desceu aqui, tomou a forma humana e se tornou, como nós vimos aqui, nossos irmãos, né? Nos fez nossos irmãos, ou seja, ele se tornou família conosco, nos fez família dele. E aí ele cumpre o primeiro item da redenção. Cristo cumpriu também o segundo item. O remidor tinha de possuir recursos necessários ao processo, tinha que ter como pagar. E como Cristo pagou o preço da redenção? Vamos ler aqui, Hebreus mesmo, 9:26 diz o seguinte: de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, da consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E nós sabemos, né? Ele pagou o preço do nosso pecado com o próprio sangue, com a própria vida. Ok? E o terceiro item, o remidor tinha de fazê-lo de vontade própria. Agora vamos ler João capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ninguém forçou Jesus a nada. Ele se tornou nosso parente.
por amor. Ele veio aqui disposto a dar a própria vida e fez isso de vontade própria. Tá bom? E com isso, Cristo cumpre a lei. E por tudo isso, fica clara a necessidade da humanidade absoluta de Cristo. E por conhecer a nossa carne, por ter participado da nossa situação aqui, da nossa maneira de viver, de nossas fraquezas, ter enfrentado fome, sede, frio, tudo que o homem vive, o ser humano vive, ele se tornou um mediador compassivo, idôneo, porque ele entende a nossa condição e pode nos socorrer, né, em qualquer coisa que nós precisarmos. Olha o que fala o verso 17, por exemplo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Semelhante aos irmãos, humano. E o verso 18 fecha, né? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E a palavra que melhor descreve a humanidade de Cristo é empatia. Ele desceu aqui, se tornou humano, passou o que nós passamos, teve fome, sede, frio, foi tentado de N maneiras, né? Sofreu na sua carne a dor. E por tudo isso, queridos, quando nós clamamos a Ele, quando nós falamos com Ele, Ele compreende o nosso clamor. Você pode ter certeza disso. Jesus conhece a nossa condição em todos os aspectos, em todos eles. Mas Cristo foi tentado em tudo? Sim, a palavra diz que ele foi tentado em tudo. Então até mesmo aquilo que as Escrituras não mencionam, aquilo que não aparece no cotidiano de Jesus, ele sofreu ali afrontas e tentações que nós nem sequer imaginamos, mas ele venceu tudo e por isso pode nos socorrer quando somos tentados também. Nós não precisamos sucumbir à tentação, nós não precisamos sucumbir ao pecado. Nós temos um sumo sacerdote idôneo e compassivo que pode nos ajudar nessas horas. Ok? Essa é a nossa reflexão de hoje. E agora vamos falar com o nosso sumo sacerdote idôneo e compassivo. Querido Deus, nós te exaltamos por mais esse dia. Exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta a cada instante da nossa vida. É o Senhor que nos preserva, Pai, de todo mal. É o Senhor, Deus, que nos livra dos ataques de Satanás, nos livra das amarras do pecado, Pai. Deus, como é bom saber que nós temos alguém que conhece a nossa realidade. Quando sofremos, quando choramos, quando nos sentimos fracos, Pai, as pessoas podem não nos entender, mas o Senhor Jesus Cristo nos entende. E por isso, Senhor, nós nos colocamos nos teus pés mais uma vez, dependendo de Ti, confiando em Ti, para viver uma vida que Te agrade e Te honre aqui nesse mundo, Pai. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que o Senhor nos trouxe. Nos ajuda a honrar o que o Senhor fez. Nos ajuda a viver na altura daquilo que o Senhor comprou para nós com o preço do seu próprio sangue, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela Tua obra e nos colocamos nas Tuas mãos para Te servir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa, então, foi a nossa reflexão. Espero que abençoe a sua vida. Próxima reflexão, nós vamos iniciar um novo tópico, falando de Cristo superior a Moisés. Vimos em relação aos anjos, que foi a primeira cadeia da mediação da lei. Vamos para a segunda mediação agora, que é Moisés. Nesse tema, nós teremos 3 tópicos, tá? 3 aulas. Nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo, a advertência contra a incredulidade e o descanso sabático para o povo de Deus. Então, essas são as nossas 3 próximas aulas durante esses dias. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.